Beleza, não vai sair o jargão, tá? Meninas, eu quero ler uma palavra, deixa ali. Que diz assim, ó, Jesus retira-se para Nazaré. E partindo dali, chegou à sua terra e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo-o, o admirava, dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria que lhe foi dada. Tá? Para quem conhece a história de Jesus, né? Ele, quando ele era pequeno, ele ia no templo estudar as escrituras, né? Naquela época eram as escrituras mosaicas, né? Ele ia estudar essas escrituras, ele respeitava aquelas escrituras, havia um chamado para ele transformar aquelas escrituras e o que acontece? E ele lia aquelas escrituras e ensinava. Imagina só, um garoto ensinando. E os mestres da sinagoga indagavam, ficavam, como posso dizer, curiosos. Como assim uma criança ensinando? E questionavam ele, né? Mas antes de Jesus, já haviam outros filósofos que eu quero comparar com vocês hoje, tá? Que tudo na vida é a busca do autoconhecimento. Tudo na vida é a busca da sua própria essência, ou seja, o ser humano nasceu para se descobrir. O ser humano, ele nasceu para entender quem ele é. Entende? Só que durante o percurso da vida, nós vamos recebendo informações de papai, mamãe, escola, cultura, internet, e piriri, e pororó, e muitas das vezes nos perdemos no caminho. Mas hoje, num processo de identificação, num processo de autoconhecimento, num processo do Instituto Bora Vencer, no seu processo, eu citei alguns que praticamente são os que eu mais gosto, né? Uns que eu tenho mais ênfase em estudo e tudo mais, que eu estudei, que eu busquei entender a linha de raciocínio deles, os questionamentos deles, né? E trouxe pequenas frases que eu quero trazer para vocês, para uma reflexão, tá? E posteriormente, tá? E posteriormente finalizar ali, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Tá? Tudo termina em Jesus. Né? Tudo começa nele, tudo termina nele, né? Porque antes mesmo dele existir, já se falava o que ele veio tentar falar, né? Inclusive muitos desses, inclusive Nietzsche, né? Ele se corrompeu por infortúnios da vida, né? Ião von Salomé, né? Sansão, Davi, aquelas coisas todas, né? Uma mulher que passou pela vida dele e pegou sífilis e falou assim, Deus está morto. Mas dentro de uma, como posso dizer, dentro de uma linha de raciocínio protegendo ele diz assim que você não precisa se prostrar para viver com autenticidade. Ele diz assim, ele tem uma frase que diz assim, e se você pudesse voltar a viver novamente? A mesma vida, o mesmo sofrimento, enfrentando as mesmas coisas, como que seria? E se você fosse ao inferno?
e você conhecesse o inferno e tivesse a oportunidade de voltar e viver a mesma vida, como que seria? Isso ele diz para um dos seus... ele foi um dos maiores, como posso dizer, filósofos que foi, como posso dizer, visto de uma maneira... Nossa, que louco. Tanto é que ele morreu na insanidade, mas ele deixou escrituras sensacionais, tá? Eu particularmente gosto muito porque eu sou um pouco cético em algumas coisas. Mas vamos lá. Sócrates, uma das frases mais conhecidas dele é: conheça-te mesmo. Né? Sócrates em Roma, ele andava por Roma falando da importância de se conhecer, falando da importância de entender os seus valores, entender as suas fraquezas, entender o que realmente é importante para você, entender o que realmente como posso dizer, a filosofia ela tem muito o contato com a natureza, mas confunde com o contato com o mato, mas não é isso. A natureza humana, você entende? Conheça a sua natureza humana. O que isso quer dizer? Para minha mãe, a minha natureza é uma coisa. Para os seus familiares, a sua natureza é uma coisa. E Sócrates, ele tentava passar naquela época: conheça-te a ti mesmo, conheça a sua natureza. Em outras palavras, conheça as suas paixões. Paixões não é essas coisas pecaminosas que a gente está pensando. São os seus desejos, são as suas necessidades, são os seus estímulos internos, seus estímulos inatos. Tá bom? Vamos lá. A consciência de si, Sócrates via isso como decisão ética. Ou seja, Sócrates, ele acreditava que o governo deveria ser regido por filósofos. Por quê? Porque a gente sabe que um governo burro faz muita cagada. Mas não vamos entrar em política, certo? Vamos lá passar para o outro aspecto. Racionalidade, ou seja, razão, e reflexão, ou seja, parar e pensar, certo? Parar e pensar. Isso é de René Descartes, um outro filósofo, tá? Ele falava assim, uma famosa frase dele: penso, logo existo. Ou seja, se eu penso, eu existo. Aí a gente associa: conheça a ti mesmo, penso, logo existo. Quem sou eu? Qual é a minha natureza? Como minha maneira de pensar? Como minha maneira de agir? Como minha maneira de interagir com a sociedade? Como minha maneira de interagir com o público? Como é a minha maneira de interagir com a minha família? Como é a minha maneira de interagir com os outros? Como é a minha maneira de interagir principalmente comigo mesmo? Exige reflexão. Então olha só, consciência de si, racionalidade e reflexão de si, e passamos para ética e valores pessoais. Conheça a ti mesmo, tenha consciência de si, tenha racionalidade e reflexão. Qual é a sua ética e os seus valores pessoais? Aristóteles, né? Eudaimonia, construção do caráter. Eudaimonia é o quê? Eudaimonia é a busca da felicidade, tá? Hoje, o que é ser feliz? Alguém pode me dizer? Meu casamento. Seu casamento? Ter saúde. Ter saúde, ser feliz. O que mais? Vamos lá. Não, ser feliz é primeiro eu amar a mim mesmo. Primeiro Deus, depois eu mesmo. Ter a minha família de volta. E construir aquilo que eu tenho. Tá, fase de clínica, vai. Ninguém quer ter uma Ferrari aí? Amar Eu a quero uma Deus. limousine.
Ai, felicidade. Vamos lá, o que é felicidade? O que é felicidade? Vamos lá, vamos lá. Não, peraí, vamos lá, senão não sai no vídeo e a família não consegue ouvir. Amar a Deus. Oi? Amar a Deus. Amar a Deus. Acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Amar minha filha. Amar sua filha. Deus e amar você e amar. Amar sua filha. Amar o próximo. Amar o próximo. Conseguir conquistar seus objetivos. Você conseguir? Conquistar os objetivos. Conseguir conquistar os objetivos. Olha só que interessante. Ninguém falou de si aqui. Eu falei, amar de Amar a Deus. si mesmo. Amar a si mesmo. Amar a mim mesma, eu falei. Ai, felicidade pra mim. É muito amor, mas vive um fruto. Eu falei, amar a Deus. Mas o que é amar a si mesmo? Mas o que é ser feliz consigo mesmo? Se tiver prioridade, ser feliz. E aceitar você é a prioridade. Se sentir bem? Com tudo que eu faço. Aqui, eu tô feliz, ó, esse Bom, pro vídeo não ficar muito longo, depois a gente faz Eu gosto dessas paradas assim, fazer o que eu gosto, tá? Tá Não, eu bom. gosto não, porque eu gosto de fazer loucura. Do oculto no secreto. Tá vendo? Então peraí, então você falou que amar a mim mesmo e se eu fizer alguma coisa que eu gosto eu vou fazer loucura, então você não ama a si mesmo. Não, Vai fazer coisa errada. não qualquer coisa que eu goste. Fazendo o que eu gosto, assim, em termos Vamos lá. do que eu tô Racionalidade aprendendo aqui, e entendeu? reflexão, Do que eu tô aprendendo. ética, valores pessoais. Preste atenção. Vamos lá, por gentileza. Preste atenção. Olha só que interessante isso. Isso é formação, tá? Vamos lá. Conheça a ti mesmo, consciência de si mesmo, racionalidade e reflexão de si mesmo, ética e valores pessoais de si mesmo, certo? Liberdade e autenticidade, Nietzsche. Compromisso com uma vida autêntica. Ou seja, você não precisa se prostrar ao desejo de alguém para se sentir válido dentro daquilo que se torna necessário aos olhos dos outros. É por isso que ele é bastante, como se diz, Nietzsche é muito louco, mano. Essa é a realidade. Mas com tudo isso, a gente aprendemos o limite da nossa liberdade. Né? Tudo tem limite, filha. Tudo tem limite. Você entendeu? Tudo tem limite. Tudo tem limite. Você entendeu? Tudo em excesso faz mal. Faz mal. Certo? Tudo em excesso faz mal. O que Nietzsche quis dizer, se vocês assistirem, eu vou procurar o nome do filme, é Nietzsche alguma coisa, ou Coração é um filme de Nietzsche, é uma história de Nietzsche muito legal, é antigo, encontra-se no YouTube e é muito bom, tá? Super indico. Compromisso com uma vida autêntica. O que é autêntica? Alguém pode me dizer? Original. Verdadeira. Sem as... É uma pessoa que não demonstra Não é ser uma cópia, uma pessoa é falsa. seguir padrões. É uma pessoa que não vive uma vida que não é realidade. Ou Ter seja, o seu próprio estilo, o seu próprio jeito. legal. Sua personalidade. Ou seja, eu descubro a minha natureza e eu vivo a minha natureza. Isso. Só que Nietzsche, ele prezava muito questão de ética. Você entendeu? Isso que é interessante nele. Ele mandava todo mundo. Ó, mano, é o seguinte, não vem de conversa enfiada não. Se você não estiver correndo pelo certo, linha. Você tá entendendo? Só que morreu louco. Em uma das suas maiores escrituras, ele escreveu louco, chamado Assim Falava Zaratustra. E tá aí esse livro, eu quero esse livro aí, hein? E ele enlouqueceu por quê? Assim Falava Zaratustra. Porque ele conheceu uma mulher chamada Ion van Salomé, né? Ela apaixonou pela inteligência dele, ele queria casar com ela e ela enganou ele e casou-se com um aluno dele.
Nossa, ele é tão inteligente, se perdeu por uma mulher. Mãe seguinte. Ah, minha filha. Cada um sujeito da Você Ah, não se amava nem um pouco. Minha filha, se até Salomão se perdeu, imagina Nietzsche. Você sabe, não cometeu o mesmo. Vamos lá. Autocrítica e evolução. Quente. Tem várias maneiras de falar. Eu falo quente, ok? Razão para descobrir crenças impostas. Essa é uma parada que eu quero trabalhar com vocês aqui. Mas antes eu vou relembrar aqui, tá? E depois eu vou passar uma técnica de avaliação, tá? E a gente vai raciocinar sobre isso e depois bater um papo sobre isso, tá bom? Autocrítica e evolução. Quente. Razão para descobrir crenças impostas. Vamos lá. Todos nós tivemos papai e mamãe. Sim. Ah, eu não, eu vim do corpo. Eu não vi no corpo, mas vi por cada fora. Ah, minha mãe não teve comigo, ah, minha mãe não cuidou de mim. Mas é a mesma coisa. Vamos prestar atenção, por gentileza. Por obséquio. Por gentileza. Ah, mas a minha mãe não cuidou de mim. Ah, mas alguém cuidou de você. Sim. Né? E na cabecinha dela existia uma cultura. Sim. Né? Ela aprendeu com o bisavô, que passou para o avô, que passou para assim vai. A história, a cultura, né? Aquela dinâmica. E você também recebeu aquilo. Né? E você também recebeu aquilo. Tanto coisas positivas quanto coisas negativas. Tá vendo que até agora eu não falei de droga nem de doença mental? Sim. Nós estamos falando de autodesenvolvimento. Tá? E se descobre quem quer. Tá? E se descobre quem quer. Entende? Independente de você ter ou não, você continua sendo um ser humano em busca de conhecimento de si, consciência de si, racionalidade e reflexão de si, ética e valores pessoais, liberdade e autenticidade, autocrítica e evolução. Eu tô cansado de ouvir, você tá entendendo? Muitas pessoas, muitos terapeutas falando assim: ah, nós somos desonestos, nós perdemos tudo, nós acabamos com tudo. Porra nenhuma! Nós apenas estamos no nosso processo de evolução. E compete a cada um abrir os seus olhos para entender que a evolução de cada um existe um tempo e demanda a quantidade de esforço e de empenho que você tem naquilo que você faz. Ou seja, se você pega a coisa do amiguinho, você entende que ética e valor é roubar. Então, você conhece a si Mesmo. como esse valor, certo? Se você ajuda alguém, você conhece a ti e conhece a sua ética e valores e vive a sua liberdade com autenticidade, entende? Então assim, o ser humano muda, porque senão Jesus não teria vindo. Porque senão Jesus não teria vindo. Aquele ali não tem mais jeito. Não tem mais jeito porque ele não quer. Porque ele não enxerga. Né? Tem uma frase que diz assim: você jamais vencerá as suas paixões se você não passar pelos infernos dela. Ou vice-versa. Não lembro se é assim. Ou para você vencer as suas paixões, você tem que passar pelos infernos delas. Essa parada é alguma coisa assim. Tá? Então, alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não. Então eu gostaria de deixar aqui: conhecer a ti mesmo, consciência de si,
racionalizar e reflexão, ética e valores, liberdade e autenticidade, autocrítica e evolução, ok? E se você parar para analisar, se você for estudar hoje, tá? Isso é o pilar da neurociência do autoconhecimento. Entende? Ou seja, os cientistas estão buscando soluções de lá de trás para mostrar para o indivíduo que existe o quê? Uma possibilidade. Só que nós lutamos contra a marginalização, contra a romantização de quê? De síndrome, de transtorno e de doença. Né? Você chega puto em casa, não sei o que, lá é bipolar. Isso é uma romantização. Aí tem a questão do nóia. Aí tem a questão do não sei o que. Aí tem a questão do alcoólatra. Aí tem a questão de vários julgamentos. Por quê? Porque tudo é cultura. Porque tudo é cultura imposta. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Ó. Razão para descobrir crenças impostas. De acordo com a sua evolução, você começa a acreditar naquilo que falam sobre você. Isso é psicologia social. Isso é psicologia social. Tem um cara, meu. Deixa eu ver quem que foi. Foi Albert Einstein. Albert Einstein. O professor dele falou assim. Chegou pra mãe de Albert Einstein e mandou uma carta para a mãe do Albert Einstein. E na carta estava escrito que ele era burro. Aí Albert Einstein, presta atenção, ele perguntou para a mãe: mãe, o que está escrito na carta? Ela falou assim: filho, eles não podem ficar com você mais porque você é muito inteligente. E aquela mãe, ela começou a ensinar o filho em casa. E todos conhecem Albert Einstein. Tanto é que a famosa frase de Narcóticos Anônimos, que pensam que é de Bill e Bob, que diz o quê? Insanidade Cometer os mesmos erros, mas com resultados diferentes. é de Albert Einstein. Insanidade é cometer os mesmos erros esperando resultados diferentes. Você entende? E até o momento eu não falei de droga nem de doença aqui. E todo mundo achava que Einstein era louco também. Ele era um grande sábio. A própria Jesus falou que os loucos veio para confundir o sábio, parceiro. Você tá entendendo? Então eu sou local. É local. Enfim, vamos lá. Pessoal, eu vou... Todos copiaram isso aqui? Não, você pode deixar na lousa pra gente copiar. Pois, eu precisava passar uma técnica e um exercício aqui, tá? Mas, alguém copiou? Alguém copiou? Alguém copiou tudo? Sim. Tá. Então, depois quem não copiou e deseja, peça ajuda e me presta o seu caderno para me copiar, por gentileza. E se for do seu real interesse, tire os seus 10 minutos, 15 minutos para você copiar. Tá bom? Então, vamos lá. Cadê que agora? Aqui o bagulho aqui, mano. Como é que eu vou passar o bagulho aqui, cara? Deixa um pano que eu paguei aqui, eu levei pra lá. Você mandou pra lá. Caraca, hein? Então tá bom. Então vamos lá. Então tá beleza, então. Então todos copiaram aqui, né? Beleza. Maravilha. Agora, eu vou pra atualidade. Eu vou pra atualidade. Hoje, dentro dos maiores, como posso dizer, das maiores empresas, dos maiores negócios, né? Eu utilizo isso aqui dentro com os meus coordenadores, né? Alguns estão acordando, outros não.
alguns estão preocupados com o que a mulher está fazendo lá fora, outros não, e assim vai. O que o marido está fazendo lá fora, outros não, e assim vai, esquecendo o que realmente importa, que é você. Mas é normal, isso é aflição, angústia, é um sentimento... Faz parte da vida dele. Oi? Na verdade não deveria fazer, tá, filha? Mas, como posso dizer, dentro da nossa personalidade existe algo chamado angústia, né? E a angústia é algo muito doloroso. E se você praticar tudo isso que eu acabei de passar para você, você vai olhar para o extraordinário. Quem é o extraordinário? É nós mesmos. É você. É você. É você. Qual que é o motivo da risadinha? Eu também quero rir. Qual que é o motivo da risadinha? Eu também quero rir. Que é nós mesmos, então Na é frente do extraordinária. Ela acertou. Ela tá o que você rindo de falou. mim. Ela Não, porque eles estão rindo, eu também quero rir. Eu sou extraordinária. Você é. Exatamente. todas nós. É porque é um assunto tão sério, eu não sei por que tá dando risada. Eu tô pagando de palhaço aqui. Não. Não. Ah, então tá, obrigado. Isso pra mim é muito... Isso aqui, ó, é muito sério, é a sua vida, Sim. tá? É a sua vida. Tá bom? Então não brinque com isso não. Tá bom? Então, pessoal, o que acontece? Essa técnica, ela se chama... Smart. Alguém já ouviu falar? Só cuidar da TV. Fala TV. É, Smart. Vai com fones, vai com fones, É, dá uma procura nossa. Perdão. Netflix. Vamos lá. Doran, ele era um gestor, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Quanto tempo tá aqui? Peraí.